Guerra total. Foi assim que terminamos o primeiro vídeo sobre a Primeira Guerra, onde você aprendeu tudo sobre as questões políticas e complicadas intrigas que levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Agora, já sabendo como a situação chegou ao ponto de um combate entre diversas nações, iremos neste vídeo ver todo o desenrolar da Grande Guerra, suas batalhas, as inovações bélicas e também, é claro, o desfecho e impacto deste grande conflito para a história mundial. Então, sem mais delongas, bora viajar por mais uma história do mundo. Quando começou a guerra em 1914, os países envolvidos achavam que se tratava de uma guerra curta, mas isso logo se mostraria muito equivocado. O Império Alemão, muito tempo antes de uma guerra mundial surgir no radar de qualquer um, já havia elaborado um plano de guerra. O chefe do Estado-Maior alemão, Alfred von Schlieffen, foi quem elaborou um plano, o chamado Plano Schlieffen, para caso a Alemanha precisasse lutar em duas frentes, uma contra a Rússia e outra contra a França. E se você se lembrar, eles haviam declarado guerra contra estes dois. O Plano Schlieffen, resumidamente, era o seguinte: a princípio, o exército alemão iria permanecer na defensiva contra a Rússia e destruiria o exército francês através do neutro território belga. O sucessor de Schlieffen foi Helmuth von Moltke, e era ele quem deveria colocar o plano em prática. Começa a guerra, a Alemanha invade o território da Bélgica, que não ficou neutra, e além disso, essa invasão resultou na declaração de guerra dos britânicos, coisas que fugiram do planejado. Moltke iria modificar o plano original de maneira que parecia estar dando certo, mas não por muito tempo. Se a intenção era esmagar a França rapidamente para focar na Rússia, as coisas se mostrariam bem diferentes. É fato que de início muitos territórios franceses foram conquistados, e em 2 de setembro daquele ano, o exército alemão já estava a menos de 50 quilômetros de Paris. Com a moral alta, um general alemão deixa de lado Paris e muda sua direção para Marne, e aí vem a primeira rasteira. Uma força composta de franceses e ingleses se lançam contra as tropas alemãs na chamada Batalha do Marne. Ao fim do conflito, os alemães são obrigados a recuar. A derrota nesta batalha fez com que Moltke fosse substituído por Falkenhayn. A Batalha do Marne foi o pontapé inicial para o que ficaria conhecido como Guerra de Trincheiras, uma importante característica da Primeira Guerra. Essa batalha por posições nas trincheiras iria formar uma linha de combate até o Mar do Norte e ficou conhecido como a Corrida para o Mar. Poucos anos antes da Primeira Guerra, as batalhas aconteciam de maneira totalmente diferente, tanto em questões de armas quanto de táticas. No quesito bélico, a Grande Guerra causou muito terror e surpresa com suas metralhadoras, tanques de guerra, armas químicas, táticas inovadoras e muitas baixas em cada batalha. Uma curiosidade que demonstra como a mentalidade de guerra era outra é o fato de que o exército francês, desacostumado com a guerra moderna, trajava um brilhante uniforme azul, coisa que fez com que fossem um alvo fácil para ataque de armas modernas. Na frente oriental, os russos atacaram a Prússia Oriental, conseguindo uma vitória. Em outras regiões, o exército russo sofria derrotas para o comandante alemão von Hindenburg, aquele mesmo que iria se tornar presidente depois. E os austríacos, como andavam? Bom, eles perderam uma batalha para a Rússia e acabaram socorridos por tropas de Hindenburg. E se você se lembra, o Império Austríaco achava que iria facilmente amassar a pequena Sérvia, mas isso se mostrou mais um planejamento errado. A Sérvia resistiu bravamente no primeiro ano da guerra, aproveitando as forças austríacas divididas com a Rússia para retomar Belgrado. A essa altura do primeiro ano temos o Império Otomano entrando na guerra ao lado dos alemães. Isso foi essencial para a Alemanha, pois pôde colocar os seus navios em posições estratégicas em Dardanelos. Isso foi visto com grande perigo pelos britânicos na questão de batalhas navais, esta que eles tinham muita vantagem. Mas não pense você que a guerra ficou só na Europa. Em regiões como Egito, África e até Ásia, a guerra corria solta, onde países como o Japão também entram no conflito. Com o andar da guerra, os custos bélicos e industriais ficavam cada vez mais altos, e isso ia mudando a vida até daqueles que não lutavam, já que os países voltavam toda a sua produção civil focando nos esforços de guerra. Nos 5 meses iniciais do primeiro ano da Grande Guerra, o número de mortes já era o maior de todas as guerras modernas. Esses números causavam reações anti-guerra, como por exemplo, em dezembro de 1914, soldados alemães e britânicos protagonizaram a chamada Trégua de Natal. Se quiser conhecer essa história, vou deixar um vídeo no card. Acaba o primeiro ano da guerra, e 1915 iria trazer combates e intrigas ainda piores, e a partir daqui vou acelerar a guerra, focando nos acontecimentos essenciais. Neste ano entraram na guerra a Itália e a Bulgária. A Itália, que supostamente estava do lado dos alemães, depois de receber propostas territoriais de França e Inglaterra, muda de lado, fazendo parte agora da Tríplice Entente. 1915 foi o ano de grandes conquistas territoriais dos alemães e austríacos, avançando sobre território russo da Galícia e conquistando toda a Polônia e Lituânia.
A Sérvia, que no ano anterior havia resistido bravamente, viu Belgrado ser tomada, mesmo contando com apoio francês. A Itália promoveu 4 ofensivas, e nas 4 teve graves perdas de soldados. Em outras regiões, a coisa estava difícil de respirar, literalmente. Franceses africanos no Senegal foram os primeiros a enfrentar ataques com gás por parte dos alemães. Isso foi só o começo. O uso de diversos tipos de gases como armas químicas iria se tornar comum em diferentes partes da guerra. No Ocidente, as coisas não andavam boas para a França e Inglaterra. A ofensiva em Champagne resultou em milhares de mortos, e também houve uma tentativa da Tríplice Entente de tentar conquistar Dardanelos, aquela dos otomanos e alemães. Essa tentativa também foi frustrada. Algo que começou a ocorrer também neste ano foram os ataques de submarinos alemães em navios que continham civis. Em maio, o transatlântico Lusitânia foi bombardeado, e dentre os milhares de mortos havia 128 americanos. Incrivelmente, isso não fez os americanos entrarem na guerra, pelo menos por enquanto. Como já dito, a Sérvia havia sido tomada, e este era o motivo dos austríacos terem entrado na guerra. Isso fez com que ocorressem tentativas austríacas de negociar a paz com a Rússia. Mas acontece que o Kaiser alemão, animado com as conquistas, insistiu que a guerra continuasse. 1916 seria marcado por 2 grandes batalhas, Verdun e Somme. Mas antes de falar delas, vamos ver como andavam as coisas com a Rússia, e já adianto que não eram nada boas. Nos Balcãs, a Áustria havia tomado importantes regiões e também já havia sido perdidas províncias russas. Mas os problemas deles não eram só na guerra, mas sim dentro do próprio país. O movimento antiguerra na Rússia e greves começariam e iriam no longo prazo ser um fator decisivo na guerra. Essas manifestações estavam associadas aos movimentos socialistas e de descontentamento com o czar. Mas por enquanto deixemos isso de lado. Os austríacos, que agora conquistaram também Montenegro e Albânia, continuavam com o sentimento de abandonar a guerra, satisfeito com o que já tinham conquistado. Mas o espírito não era mútuo entre os generais e a guerra continuou. Voltemos para Verdun. A Praça de Verdun era uma importante localização defensiva da França. Os alemães, liderados por Falkenhayn, tinham certeza de que a conquista de Verdun traria a vitória da guerra. Mas, como era dito por franceses, Verdun seria protegida até o último homem. A Batalha de Verdun durou de 21 de fevereiro até 1 de novembro de 1917 e constitui uma das maiores batalhas da história. Explosões, barragens de artilharia, novos tipos de gases e muitas mortes. Soldados britânicos, franceses e alemães iriam transformar a região em um deserto de corpos. No fim, os franceses mantiveram seu terreno a custo de milhares de mortes. No Somme foi utilizado pela primeira vez tanques primitivos e também lança-chamas. Nesta batalha, também com alto custo de vida, mais uma vez as forças ententes saíram vitoriosas. Antes de pularmos para 1917, outros acontecimentos importantes em 16 foram as batalhas navais de Alemanha e Inglaterra, onde ficou claro para a Alemanha que brigar com a Inglaterra no mar era uma causa perdida. Os russos reagiram e, junto com a Romênia, conquistaram território austríaco, o que fez com que a Alemanha perdesse as esperanças em seus aliados, dizendo que no exército austríaco se falava mais de 20 línguas diferentes, uma grande bagunça. 1917 é o ano onde uma reviravolta decisiva ocorre na guerra. Os países ententes já sabiam que não podiam contar com as forças do czar, já que em seu exército todos estavam desertando e em seu país as greves impossibilitavam os esforços de guerra. Não vou falar sobre a Revolução Russa e seu impacto no país. Se quiserem um vídeo sobre, é só falar no comentário. Mas em outubro de 1917, os bolcheviques tomam o poder. Em dezembro, concluem um armistício separado, e em 3 de março de 1918, assinam o Tratado Brest-Litovsk, que basicamente deu à Alemanha uma parte gigantesca do território russo. Mas se de um lado a Rússia saiu da guerra, para os americanos ela iria começar. No dia 21 de março, um petroleiro americano foi atacado por um submarino alemão, matando 20 americanos. No dia 6 de abril de 1917, o presidente Wilson declarou guerra à Alemanha. A entrada americana na guerra, junto ao seu gigantesco potencial econômico, iria assegurar a vitória entente. Ainda neste ano, temos uma estagnação na guerra em questão de avanços, muitas greves e problemas financeiros que começam a surgir em países como a Alemanha, onde partidos socialistas fazem também oposição à guerra. Carlos I, o imperador da Áustria, mais uma vez tenta negociar a paz e falha, enquanto várias províncias do seu reino protestam em busca de independência. Houveram outras batalhas sangrentas, como a Terceira Batalha de Ypres, a desastrosa derrota italiana em Carporeto e também a Batalha de Passchendaele. Agora chegamos ao fim, 1918. Veja que antes de a Alemanha cair, seus aliados foram um por um sendo derrotados. A Bulgária foi derrotada pela Macedônia, que recupera a Sérvia.
Os italianos contiveram e aniquilaram o exército dos austríacos, os fazendo aceitarem um armistício. E no Oriente, os ingleses derrotaram o Império Otomano, que aceita também um armistício. Agora sozinhos na guerra e com a situação interna do país bem precária, em 21 de março de 1918, os alemães lançam uma grande ofensiva contra os aliados no fronte ocidental. Com uma grande artilharia, uma brecha nas linhas aliadas foi aberta. Os alemães mais uma vez abriram as rotas para Paris. No meio do grande avanço, várias regiões iam sendo perdidas, e nesta altura, Ludendorff, o general alemão, contava com a vitória alemã. Em julho, 24 divisões americanas, que somavam 650 mil soldados, chegaram à França com moderno material de guerra e não tão cansados como os soldados britânicos e franceses, que já lutavam há tanto tempo. Em julho, começou a Segunda Batalha do Marne. Cada vez mais os alemães tiveram que recuar contra as forças francesas, britânicas e americanas. A batalha foi perdida pelos alemães. Em agosto, o exército alemão precisou se refugiar na linha Hindenburg. No dia 26 de setembro, começou o ataque geral contra a grande linha defensiva alemã, que apesar de resistir, acabou sendo rompida. 2 dias depois, uma ofensiva contra os alemães em Ypres começou, e em 2 dias, ao longo de todo o fronte, 37 mil soldados alemães foram capturados. Naquele dia, Ludendorff disse a Hindenburg que eles deveriam tentar um armistício. No dia 2 de outubro, a Alemanha indicou um novo chanceler, o príncipe Max von Baden. De início, ele se recusou a pedir um armistício, porém um dia depois ele decide enviar ao presidente Wilson um telegrama com termos para o fim da guerra. Nestes termos, ele não indicou nenhuma condição prejudicial ao seu país, mas, como sabemos, isso com certeza não iria acontecer. A situação iria se arrastar em guerra até novembro. Neste mês, a monarquia alemã teve o seu fim com a implantação da república no país. Em 11 de novembro foi assinado o armistício imposto aos alemães, dando um fim à Grande Guerra. Territórios foram destruídos, países foram remodelados, e as consequências seriam gigantes. 4 impérios foram demolidos, o russo, o austro-húngaro, o otomano e o alemão. Em junho de 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, que retirou da Alemanha todas as suas colônias, todos os territórios conquistados na guerra, a região de Alsácia-Lorena foi devolvida à França, os territórios da Rússia foram devolvidos, uma indenização gigantesca seria paga e também houve a limitação militar. O resultado disso tudo? Uma Alemanha quebrada que seria palco para a futura ascensão nazista. O mapa europeu seria redesenhado, com novos países surgindo, como Polônia, Finlândia, Turquia e outros. De todas as consequências da guerra, incluindo as que não caberiam neste vídeo, a maior foram a quantidade de vidas perdidas. A Tríplice Entente perdeu mais de 5 milhões de homens e as potências centrais 3,5 milhões. Estes números foram os militares. Quando falamos de civis, os números passam de 10 milhões. Infelizmente, após toda essa guerra e tragédia, o mundo seria assolado por mais uma nova ameaça, a gripe espanhola. Se você gostou desse trabalhoso vídeo, deixa o seu like para me ajudar e comenta aí o que achou, e se quer um vídeo sobre gripe espanhola ou Segunda Guerra. Se ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e siga o Instagram do canal que está na descrição. Por enquanto, fique na guarda da próxima história do mundo. Até lá!